Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 23, versículo 4. Abraão disse assim: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Precioso Deus, essa é a tua palavra, e eu rogo a ti, Pai, que a misericórdia e a graça do Senhor nos alcance, para nos dar um tempo especial na tua presença, Pai, aonde a tua palavra possa alimentar profundamente os nossos corações. Fala conosco, fala com cada um aqui presente, fala com cada um que está participando via internet. É o que pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu quero, irmãos, nesta manhã, meditar um pouco sobre a peregrinação de Abraão, nosso pai na fé. E a Bíblia diz: se somos descendentes dele, então somos herdeiros segundo a promessa. E você vê que a promessa que Deus deu a Abraão foi não só de ter um filho, mas de ser possuidor de todas as coisas, inclusive possuir as portas do inimigo. Se diz, o que quer dizer possuir as portas do inimigo? É dominar, ter possessão, domínio sobre a porta dele, proibindo ele de se movimentar contra a nossa fé ou contra a fé dos nossos irmãos. Então Abraão, ele foi chamado por graça, por isso ele é nosso pai na fé, porque nós estamos vivendo na dispensação da graça. Houve primeiramente a dispensação da graça, Deus começou a tratar com o povo pela graça, porque ele sabia que por lei não haveria condição de nós sermos perfeitos. Trabalhou um período pela graça, onde abrangeu inclusive os dias de Abraão, mas o povo pediu a lei para Moisés. Em outras palavras, eles disseram: nós queremos participar da salvação fazendo por nós. Pode escrever a lei, pode escrever o que devemos fazer e nós damos conta. E o profeta disse que ali foi o erro fatal de Israel, quando eles rejeitaram a graça e pediram a lei. Então, Deus, sempre você vê que Deus, na sua humildade, porque Deus se submete à condição do ser humano, ele não queria dar um rei para Israel, mas Israel quis um rei. Então ele disse: Samuel, pode dar a eles um rei. Ele queria Paulo como substituto de Judas, mas o povo quis Matias, e ele, tudo bem, coloque Matias. Mas a teimosia do homem não muda a Deus nem seus planos. Ele deu Matias para eles, mas mais para frente ele também deu a Paulo, que era a sua vontade perfeita. E o que aconteceu? Matias não produziu frutos, e Paulo produziu os frutos que esse apóstolo precisava produzir. Então, tem a vontade perfeita de Deus e a permissiva. Na permissiva, Deus permite que você vá, mas Deus não é responsável por você.
Você é responsável pelas tuas decisões, você é responsável pelos teus atos. E você é responsável pelo resultado também. Mas na vontade perfeita de Deus, Ele é responsável em nos conduzir e Ele é responsável pelos frutos. Por isso eu creio que cada crente deva desejar profundamente a vontade perfeita de Deus. E Deus, lembre você que Deus deu a nós o livre-arbítrio. E tendo o livre-arbítrio, você tem o direito de escolher. E Deus vai respeitar todas as vezes o seu direito de escolher, sabendo que a tua escolha vai te responsabilizar também pelos resultados que vierem. Agora, eu creio que nós devemos pedir a Deus que não nos permita andar na nossa vontade, mas que Ele, nós tendo livre-arbítrio para decidir, então que nós decidimos de antemão que Ele possa intervir, mesmo que nós queira andar pela vontade permissiva. Senhor, o Senhor tem o direito de me impedir, fazer alguma coisa, e eu creio que Deus vai fazer, porque Ele diz, não, Ele decidiu ir por aquele caminho, Ele tem o direito de ir por ali, mas Ele já havia me dito que se Ele decidisse por um caminho errado, era para mim intervir. Então, quando você tem esse desejo puro, irmão, Deus vai te conduzir. Deus vai te conduzir e Ele vai ser responsável pelos frutos. Quando você olha a graça pela qual Abraão foi chamado, e é a mesma graça pela qual nós caminhamos, você vai observar como Deus foi responsável por tudo que aconteceu na vida de Abraão. Eu acho muito bonito ali em Gênesis 15, quando Deus vai assinar o contrato, vamos dizer, da sua promessa para Abraão. Você vai ver na mensagem Abraão e sua descendência, irmão Brana, Abraão e sua descendência depois dele, ele mostra que o homem tem formas de fazer contratos quando tem seus negócios. Nós apertamos a mão um do outro, dizendo, negócio fechado. E aí vamos no cartório, documentamos e reconhecemos firma. Pronto. Mas nos dias de Abraão, os hebreus tinham um costume, que era, quando faziam negócio, eles matavam o animal, partiam no meio, e os componentes do negócio, ou seja, os dois que fizeram aquele acordo, eles passavam por entre as duas metades. E ao passar por entre as duas metades, eles estavam dizendo assim, aquele que não cumprir com o seu papel, com a sua parte, seja como esse animal. E Deus havia feito um negócio com Abraão, e nesse negócio é como alguém que convida alguém para ser seu sócio, mas a pessoa só vem com a cara e a vontade, não tem bens para investir. E Abraão não tinha nessa sociedade algo para dar em troca, mas aí que está a graça. Deus te chama baseado no que Ele tem para te dar, não no que você tem a dar a Ele. Muitas pessoas, inclusive, eu já tive a oportunidade de falar, me lembro uma ocasião, alguém doente, né? Um caso gravíssimo, e eu disse para ele da necessidade dele tomar uma posição por Cristo, porque se fosse a hora dele partir, ele deveria estar pronto. E ele olhou para mim e disse, sim, estou me esforçando, eu já parei de fumar, e eu vou colocar tudo certo, depois eu vou aceitar Jesus. Eu disse, o senhor está fazendo ao contrário.
O senhor está tentando consertar a sua vida para depois vir a Jesus. Você não vai conseguir. Você tem que vir a Jesus como você está. E Ele vai, à medida que Ele vai entrando em sua vida, Ele vai te libertando dessas coisas. Porque se você tentar fazer a obra, você não vai dar conta. Israel tentou seguir a lei e eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Mas quando você vem, então a graça é isso, a graça te toma sem você ter nada para dar. E a graça então produz frutos e você passa então a dar algo para Cristo, mas esse algo que você dá para Cristo é a própria graça através de você te dando condições de dar o louvor, dar a obediência, dar a santidade, porque por outra forma, tem pessoas que às vezes se apavora quando, por exemplo, Mombrana diz, você pede o Espírito Santo, ele vem, mas ele disse, é como o trem, quando vai viajar, o inspetor vai em cada vagão, e ele observa como estão as mercadorias, e se em algum vagão ele encontrar mal posicionada aquelas mercadorias, isso significa que na viagem vai acabar tombando, quebrando e dando prejuízo. Se está mal posicionada, o inspetor não sela o vagão. E não havendo o selamento do vagão, aquele trem não tem autorização de seguir viagem. E o profeta usa esse termo, essa situação, para exemplificar também a nossa vida. Ele diz, você pede a Deus o Espírito Santo, e Ele vem para te dar, mas Ele vai inspecionar a sua vida, Ele encontra coisas fora do lugar, Ele encontra ainda a velha natureza dominando, e o que Ele faz? Ele não sela o vagão, até que as coisas sejam colocadas em ordem. Aí é onde alguns olham e dizem, aí eu fico fora do quadro, porque eu não vou conseguir. Eu já tentei e não dei conta de pôr em ordem, então como que ele vai me selar? Mas aí é onde entra a graça, porque o mesmo inspetor que inspecionou e encontrou falha, é o mesmo inspetor que, mediante o seu querer, o seu desejo, você como cristão, se põe diante dele, é o mesmo que vem e te dá graça para colocar as coisas em ordem. Por isso, tudo é a graça. Mas você tem que saber que essa graça não vai manifestar-se na vida de alguém que não demonstra interesse. Tem o seu lado. Esse jovem não vai dar o compromisso dele de casamento para aquela moça que não mostra interesse em viver com ele, em ter uma vida de compromisso com ele. Aí é onde nós temos que entender que dentro da graça existe, não é eu mais a graça no sentido, eu faço e a graça faz a outra parte, não, mas é eu dando oportunidade, batei e abrir-se-vos-á, desejando, me esforçando, e a graça vem e te dá condição de fazer, de vencer, porque às vezes se mal interpreta a graça como que é um trabalho de Deus, então é Ele, eu vou ficar aqui deitado na rede esperando Ele fazer, Ele não vai fazer. Por isso que a igreja sempre é chamada a orar, a jejuar. Mas daí eu estou tentando ganhar pontos diante de Deus, não é essa a questão, não é que você vai dizer que agora você tem crédito suficiente para merecer. Não, você sabe que não. Você sabe que você pode orar 24 horas por dia, e o mês inteiro e o ano inteiro, e ainda assim ser um impuro perante Deus. Mas você vai fazer aquilo que compete a você. Batei e abrir-se-vos-á.
Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, você precisa fazer o seu lado, sim. Agora, quando eu digo fazer o meu lado, eu não estou dizendo que o fazer o meu lado é pôr as coisas em ordem diante da minha capacidade. Mas é eu realmente demonstrando o interesse, o querer. Desde os dias de João Batista se faz violência pelo reino dos céus e pela força se apoderam. Agora existe o extremo, que é aqueles que acham que é eles que vão fazer. E aí então cai numa certa depressão espiritual, porque tenta, não consegue, e acaba não se rendendo a Deus. Parece que quanto mais tenta, mais se tranca, porque vai ficando tenso, e Deus não consegue operar a graça. Deus quer que nós saibamos, irmãos, que tudo em nós é Ele. E quando Abraão matou o animal, partiu no meio, e ele sabia que Deus estava fazendo ali o pacto, ou seja, assinando o contrato com ele, porque era o costume deles, quando faziam uma promessa, fazer então esse pacto, passando no meio dos animais, como que assinando o contrato. Ele sabia que se ele, como homem, fizesse um contrato com outro homem, ambos teriam que passar pelas metades. E quem sabe Abraão estava esperando Deus vir para passarem os dois por entre as metades. Mas a Bíblia diz que Deus deixou cair um sono profundo sobre Abraão. E a tardinha foi chegando, e quando Abraão estava cochilando, Deus veio e passou só por entre as duas metades. Ao fazer isso, irmãos, vocês estão entendendo o que Deus fez? Deus disse: Abraão, tu está me esperando porque você quer assinar da tua parte e eu assino da minha. Mas tu não tem condição de cumprir o teu lado. Então eu vou passar sozinho, porque aí eu estou assinando um contrato contigo que eu cuido do meu lado e cuido do teu. Essa é a graça. Porque Deus fez a parte dele e fez a parte que competia a Abraão, porque Abraão não tinha capacidade de se rejuvenescer para ter o filho. Abraão não tinha capacidade de caminhar com Deus por conta própria. Então, a graça, irmãos, ela é algo que nos mantém realmente animados. Porque não importa a situação que você vai enfrentar, você olha e você não mede aquela questão mediante a sua força. Você mede mediante a infinidade da força de Deus. E você diz: eu sei que eu não sou capaz, mas Ele pode todas as coisas. Lembra do irmão Branham, esqueço o nome dele, teve uma vida bastante enrolada, com problemas, e estava para morrer. E antes dele falecer, ele olhou para o irmão Branham e disse: irmão Branham, ele entenderá. Ele entenderá. E o profeta, no dia das mães, quando ele está recordando ali os seus irmãos, seu pai que havia partido, ele lembra dessa história. Ele diz: quando eu chegar lá, ele virá correndo ao meu encontro dizendo: Billy, ele entendeu. Ele entendeu. Então você não pode deixar, irmão, irmã, de forma alguma, o diabo explorar a tua sinceridade. Porque nós, na nossa sinceridade, queremos fazer o melhor para Deus. E o diabo vem muitas vezes e explora. Está vendo? Você desejou fazer isso, você determinou, você não fez, você não deu conta, você não é digno. Como você espera receber o Espírito Santo? Olha as tuas falhas, olha isso, olha aquilo. Como você espera ter fé de rapto, quando você às vezes não tem fé nem para a cura de um dente, e o diabo bombardeia você. E se você vai dando ouvido para isso, você vai
declinando, daqui a pouco você diz, olha, realmente eu não dou conta, não adianta eu tentar mais. Mas quando você tem essa visão de que tudo é pela graça dele, você diz, Satanás, não é eu, é ele. Eu estou fazendo o que eu posso. E é ele assinou o contrato, dizendo que ele faria a parte dele e faria aquilo que compete a mim. O que importa é eu tenho a consciência tranquila, que mediante aquilo que eu conheço e aquilo que eu sei, eu estou lutando para viver o melhor. Amém? E você sabe que a graça, ela te coloca sempre lá em cima como no topo, porque você está representado pela justiça de Cristo. Amém? Então, mas vamos aqui, Abraão foi chamado por graça para peregrinar. Agora veja vocês que Abraão não teve uma vida ociosa. Ele andou, ele viajou. Deus disse, eu te darei uma terra e você terá um povo que sairá de você, que será uma grande nação. E Abraão sabia disso. Por isso você vê Abraão armando a tenda, daqui a pouco desarma a tenda, viaja, arma em outro lugar e vai indo. O que ele estava fazendo com isso? Demarcando limites. Porque ele sabia que onde, a promessa que era, onde teus pés pisarem, eu te darei, por possessão. Então ele viajava. E aquilo tudo era a demarcação de limites. Muito embora ele nunca conquistou aquelas terras, mas o seu peregrinar demarcava os limites pelo qual Deus lhe alcançaria e lhe daria tudo aquilo. Depois Deus disse, por onde teus pés têm andado, Abraão, eu tenho dado isso por possessão à tua semente. Então, o que isso reflete, igreja, para nós? Que aonde nós, como crente, devemos não estar parados, mas caminhando, demarcando limites. Você olha essa escritura, você demarca limite, isso é meu. Você demarca limite, isso é para mim. O batismo do Espírito Santo é para mim. A fé de arrebatamento, isso é para mim. E você vai demarcando limites com a tua confissão. Porque Abraão, entenda isso, Abraão demarcava limite fisicamente. Ele caminhava, armava a tenda, e por onde ele caminhou, aquilo pertencia à sua descendência. Você, a nossa jornada agora não é física, é espiritual. Então você demarca limites confessando. Se com teu coração creres e com tua boca confessares, você confessa, sou vencedor. O batismo do Espírito Santo é para mim. A fé de arrebatamento é minha. O poder de rapto é para mim. A palavra falada, isso é meu, eu creio. Ao fazer isso, irmãos, você confessa, você demarca limites, e o Espírito Santo toma a sua confissão para te dar aquilo por herança. Mas se você confessa somente derrota, eu não dou conta. Eu já tentei ter fé, não consigo. Eu não consigo ter fé para a minha cura, não consigo ter fé para ter o Espírito Santo, eu acho que eu nem sou da noiva. Você está demarcando limites, irmãos, numa outra terra, que é a terra da derrota. E o diabo vai também querer te dar aquelas terras por possessão sua. Por isso, irmãos, aí está o cuidado daquilo que nós falamos e aquilo que nós confessamos, porque aquilo automaticamente será dado a nós, seja a vitória ou seja a derrota. Mas Abraão caminhou, viajou por uma terra que não era conhecida para ele. Ele não foi demarcar limites dentro das terras a qual ele já habitava.
porque senão ele teria era aquilo ali mesmo para ele. Mas ele foi para uma terra estranha. É para esse lado que vai a tua fé, a nossa fé. Uma vez me lembro que eu conversando com alguém, uma irmã, problema de casamento, e quando eu cheguei ali, ela começou: não adianta mais, não adianta, acabou, não tem mais jeito, e trazendo todo o lado negativo do marido, e não adianta, e não adianta, e não dá. E eu tentava levar ela para um outro terreno, para o terreno da fé. Irmã, Deus pode. Quando eu tentava convencer ela que Deus era capaz de mudar aquele quadro, ela tentava me convencer a crer que não havia jeito mais. E eu tentei tudo o que eu pude para levar a fé dela a olhar por um outro horizonte. Ao fim eu disse: olha, irmã, se você olhar desse jeito, vai ser isso mesmo, não vai dar mais mesmo. Mas se você olhar por esse ângulo que eu estou lhe mostrando, Deus vai mudar o quadro, porque Ele é especialista em fazer isso. Mas ela simplesmente insistiu em continuar me convencendo e convencendo a si mesma de que não havia jeito. Resultado, acabou ruindo. Então nós devemos, irmãos, a fé não olha para o negativo. A fé não olha para o que o sintoma diz. A fé não olha para o que o diabo está dizendo. A fé somente olha para a promessa, para a palavra. E você, sem compreender, mas você confessa: a vitória é minha por Cristo Jesus. Então, às vezes, nós pensamos que fé é algo, uma coisa do outro mundo. Com certeza vem de Deus, mas ela vem de uma maneira simples. Eu estava assistindo o programa sexta-feira, aquela irmã de Nonoai que deu testemunho, né? Que o doutor tirou um nódulo do seu seio há um tempo atrás, e agora ela voltou e havia vários nódulos. E ela pegou aquele exame e ela disse: eu não aceito isso. Eu não aceito. Mas ao mesmo tempo ela disse que estava desesperada, mas ela dizia: eu não aceito. E quando fez o exame novamente, não havia mais nada. Quem sabe ela mesma pensou assim: eu não pensava que eu tinha fé para isso. Mas o profeta diz: todos nós temos fé. A questão é que uns pegam, como eu preguei um dia aqui, o carteiro chega quando já... Às vezes, irmãos, a gente pensa: mas será que eu sou digno dessa cura? Será que eu não me sinto... As pessoas pedem: irmão, ora por mim, porque elas muitas vezes não sentem-se dignas de chegar diante de Deus. Por quê? Porque elas estão olhando para si mesmas. E elas vêem um monte de impedimentos que os mantêm indignos. Mas quando você está olhando para Ele, você chega e diz: obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de eu poder falar contigo, porque você não está olhando para ver se há em você capacidade de pedir algo ou de chegar diante dEle, mas a tua capacidade vem de Deus. Então aqui, irmãos, Abraão então peregrinou. E a peregrinação dele, irmãos, aponta para a nossa peregrinação. Como crentes, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Você já viu o dia clarear, irmãos? O dia nunca vai clarear como o ligar de uma lâmpada. A lâmpada você liga, instantaneamente ela traz toda a luz. Mas o dia começa com os raios fracos, tímidos, e eles vão se fortalecendo e vai rompendo as trevas, e logo você tem a luz do meio-dia na sua totalidade, toda a luz irradiando. Assim é a vereda do justo. Você tem que ter paciência nesse processo.
mas tem que ter a certeza de que você está andando dentro desse processo. Porque, como eu disse uma vez aqui, parado ninguém fica. Ah, eu parei na fé. É como você remar contra a correnteza. Parou de remar, automaticamente começa a regredir outra vez. Ou estamos indo ou estamos voltando. Ah, mas eu estou indo, mas é bastante devagar. Não tem problema, o importante é estar andando. Quem caminha um dia chega. Quem caminha um dia chega. Então, veja vocês, irmãos, que Deus espera em ver em nós esse caminhar constante. E Abraão, o nosso pai na fé, ele demarcou os limites naturais, porque a herança dele era uma herança natural, a qual era um tipo da herança espiritual que a sua semente espiritual, que somos nós, haveríamos de receber. E nessa jornada, ele teve as etapas, 3 etapas principais, antes de receber o filho. E nós estamos caminhando para receber também uma promessa que é um filho, que é o Filho de Deus, que vem para nos arrebatar aqui da terra. E nessas etapas, Abraão, em Gênesis 12, ele foi chamado. Vocês lembram? Sai da tua parentela e vem peregrinar comigo. Ali em Gênesis 12, você vai encontrar a primeira etapa de Abraão, na peregrinação, rumo ao filho da promessa, que simboliza para nós a nossa primeira etapa, que foi a justificação, quando fomos chamados para sair do mundo e peregrinar com Cristo. Agora, depois dessa primeira etapa, Abraão não parou mais. Aí está o grande problema na igreja, que as pessoas vêm por aquele impacto da revelação, da mensagem, maravilhados, desce as águas, e ali aquele fogo, e acham que agora já tem tudo, porque eu estou na mensagem, eu creio no profeta, eu fui batizado corretamente, eu fui justificado da velha vida, minha consciência está tranquila quanto ao meu passado. Mas lembre, irmão, se você corta um pé de, vamos dar um exemplo aí, um pé de laranja, porque o pecado do homem, cada vez que ele vai pecando, é como uma árvore. A pessoa começa uma plantazinha pequena, quando criança, alguns errinhos, quando começa a ter o discernimento, né, do bem e do mal, e vai crescendo, vai tornando-se uma grande árvore. Daqui a pouco está aquela árvore enorme, com grandes frutos. Mas aí você se arrepende, vem a Cristo, pede perdão, e desce as águas e é batizado em nome de Jesus. É cortado rente o chão. Quem passa por ali diz, uma vez tinha um pé de laranja aqui, agora não tem mais. As pessoas olham e dizem, olha, fulano sumiu, não vi mais, não vi falando aquelas coisas erradas, quer dizer, cortou. Mas tem uma coisa, irmãos, a natureza da laranja está nas raízes. Se não matar a raiz, ela brota e pode produzir outros frutos. E o batismo é para nós, Pedro diz, para uma boa consciência, não para a remoção da imundícia da carne, ele diz. Ou seja, a natureza pecaminosa continua. E se você não prossegue ao segundo passo, você vai daqui a pouco brotar, soltar galhos, flores e frutos, e o velho homem começa outra vez a agir. Mas Abraão peregrinou, e ele
seguiu caminhando depois de ser chamado, e ele vai a Gênesis 15, aonde ali Deus manda que ele faça aquele sacrifício e parta o animal no meio. Aquela segunda etapa de Abraão tipifica para nós a santificação, porque ninguém consegue se santificar a não ser pelo sangue de Cristo. Por isso, na segunda etapa de Abraão, houve o derramamento de sangue, o animal partido no meio. Depois daquela fase, Abraão não parou, ele continuou na sua peregrinação, e ele vai a Gênesis 17, quando Deus aparece para ele novamente, agora como El Shaddai, que significa a palavra El Shaddai, aquele que tem seios e nutre. Você vê como Deus é maravilhoso? Ele quis ter uma família. Agora, uma família natural, o filho precisa do pai, mas precisa da mãe para nutrir ele quando pequeno. Deus, então, manifestou-se através dele um atributo para nutrir, e esse atributo se chama El Shaddai. E ele aparece para Abraão em Gênesis 17, e o profeta diz assim, que ali Deus como que diz para ele: Abraão, tu está velhinho, né? 99 anos, Sara, 89, vocês não têm condição. Mas vem, Abraão, nutra-se de mim. O nutra-se de mim, em Gênesis 17, representava para nós o batismo do Espírito Santo. Porque Abraão, ao encontrar Deus em Gênesis 17, ele passa a se nutrir diretamente da vida de Deus. E a vida de Deus no Abraão começa a causar uma mudança, transformação de corpos. Suas rugas começam a desaparecer, sua pele flácida começa a se esticar e ficar uma pele lisa, e Sara, os seus cabelos grisalhos começam a ficar cabelos pretos, negros, sua pele flácida começa também a se tornar uma pele lisa, sua esterilidade é curada, seu corpo é transformado para receber o filho. Eles não tinham condição de ter o filho sem passar por Gênesis 17, que é nutrir-se diretamente da vida de Deus. E o filho que eles recebem é um tipo para nós do filho que nós estamos esperando, que é Jesus Cristo, que vem para nos levar. Por isso nós não temos condição de receber o filho nas nuvens, sem nutrir-se diretamente da vida de Deus pelo batismo do Espírito Santo. Mas lembre, irmão, para todas essas fases acontecer na vida de Abraão, houve da parte de Abraão um esforço. Quem acha que a graça não nos exime do esforço, está errado. Houve um esforço, caminhou, peregrinou, andou, buscou pela promessa. A Bíblia diz que ele andava em busca do construtor da cidade, cujo artífice e construtor era Deus. Não podendo encontrar a cidade, melhor, andava em busca da cidade, né? E não encontrando essa cidade, Deus permite que ele encontre com o rei da cidade, rei de Salém, Melquisedeque, que é o próprio Jesus se manifestando para ele em uma teofania. Mas olha, irmãos, que a Bíblia diz que ele caminhou em busca dessa cidade.
Ele caminhou e ele achava, irmãos, porque como as bênçãos que ele estava recebendo eram bênçãos naturais, que representavam bênçãos espirituais para nós, ele achava que a cidade existia na terra, a Nova Jerusalém. Ele era tido como um louco, porque ele chegava, encontrava um viajante: ei, vem cá, o senhor é um peregrino, o senhor vem de terras distantes? Sim, venho. Pois é, eu também estou viajando, eu estou em busca de uma cidade, quem sabe o senhor a conheça, possa me dar o endereço? Qual cidade é, meu amigo? É uma cidade cujo construtor e artífice é Deus, onde não há morte, é uma cidade onde as ruas são de ouro. E ele começava a falar, e a pessoa nem deixava ele terminar, eu penso, parava, olhava e dizia assim: ó, o velho está louco, seguia a viagem dele. Mas não, Abraão sabia, porque havia uma promessa. E ele caminhou, e um dia Deus recompensou o seu esforço. Não encontrou a cidade, porque ela não era aqui, mas encontrou o rei dela, Melquisedeque, que lhe recompensou com a ceia, lhe deu pão e vinho. Que coisa gloriosa, irmãos! Todos esses tipos são pré-figuras nossas. Por isso, nesta manhã, se eu estou falando para alguém que anda encurujado, como diz aqui no sul, né? Quando aqui o frio aperta bastante, tem pessoas que se embola tudo ali, fica. Quanto mais você se aperta, mais o frio vai te pegando, vai encarangando tudo. Mas comece você a se movimentar, comece você a se exercitar, fazer um serviço ou outro. Logo você tem que tirar uma blusa, daqui a pouco já tira a segunda blusa, entende? Então há muitas pessoas que estão assim, já todos encarangados na fé, não tem força de levantar o braço para dar um glória a Deus, não tem força, parece, para ir no próximo culto, e vai porque está frio, e quanto mais tem as lutas, os problemas, e quanto mais vai se apertando, mais vai se atrofiando. Comece, irmão que está me assistindo, a peregrinar pelas Escrituras, lendo ela. Comece a peregrinar pela mensagem do profeta. Eu pregava agora nessa viagem, ali depois que tivemos na inauguração, eu dei a ceia para uma família, e eu pregava para eles ali, falando sobre agora me fugiu o tema aqui, mas já volta. Então, você tem que exercitar a fé, lembrei. Então, eu falava para eles sobre Apocalipse 10, do anjo forte, que tinha um livrinho aberto na mão. E esse anjo forte, nós sabemos quem é, não é o irmão Brana. Esse anjo forte que tem o pé sobre o mar e outro pé sobre a terra, é Jesus Cristo. E o livro aberto é ele entregando a palavra revelada. Entende? Entregando a palavra revelada. E quem era o único digno de revelar a palavra? Era Cristo. Porque João olhou, e quando procurou no céu e na terra e não encontrou ninguém digno de abrir o livro, ou seja, de revelar os mistérios, João chorava muito. Mas ele ouviu uma voz que disse: não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E João olhou para ver o leão e viu um cordeiro. Então, Cristo. Ah, mas não foi o irmão Brana que revelou? Não, de forma alguma, ele é homem. Quem revelou foi o cordeiro que abriu os selos. Mas o irmão Brana, como profeta, recebe a revelação do cordeiro. Porque Deus não revela seu segredo a não ser seu servo, os profetas. Mas veja que Apocalipse 10, então o anjo forte, ele dá o livro aberto, revelado, ele revela ao anjo, ao sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Mas o que eu estava falando para os irmãos ali, que o anjo forte tinha um livrinho aberto na mão, que simboliza a palavra revelada, e a voz disse para João, que é o tipo da noiva: vai e toma o livrinho da mão dele e coma.
O livrinho da mão dele é a mensagem revelada. E coma, não é? E guarde na estante para ter uma coleção de mensagens. Então você tem que peregrinar pelas mensagens também. Ah, mas eu não sei ler. Mas você sabe ouvir. Temos as eras toda lida pelo pastor. Temos os 6 livros sobrenatural lidos. Você pode ler. Ou melhor, ouvir, e você está peregrinando pelas Escrituras, caminhando, enquanto você vai viajando por elas, você vai demarcando limites, aquelas profecias vai demarcando como suas. Mas depois que a Bíblia diz que João então foi até o anjo que tinha o livro aberto, pegou o livrinho e comeu. E tornou-se doce na sua boca, mas amargo no seu ventre. Isso significa o quê? A palavra é doce, você vai lendo a revelação, você diz, coisa linda, olha aqui, isso significa aquilo, mas é amargo, há um preço a pagar para viver esse evangelho, mas não tem problema, nós estamos dispostos a isso, a graça nos dá condição para isso. Mas depois que ele comeu, a voz falou de novo com ele, e disse, agora João, importa que profetizes a todas as tribos, línguas e nações. Aí entra a questão do compromisso. Você tem comido deste livro, você tem se alimentado da palavra da hora, e agora importa que tu profetizes, ou seja, que tu pregues a todos. Veja que o dever de levar a palavra não é só do pastor, mas de todos que comem do livrinho. Importa que profetize a todas as tribos, línguas e nações. Por isso que o profeta diz que ovelha gera ovelha. Você come o livrinho e você prega sobre o livrinho, testifica sobre ele e você concebe almas para o reino de Cristo. Mas Abraão, irmão, concluindo, ele foi. Ele não pôde receber o filho antes de passar por essas etapas. Nós temos a pirâmide, a estatura do varão perfeito, aonde a pedra de coroa, o amor divino, é o próprio Deus. Mas você não tem como receber isso, porque essa pedra de coroa, quando ela vem, ela entre a pirâmide e a pedra de coroa, tem o Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Mas acima tem o amor divino, que é o próprio Espírito Santo, mas numa totalidade sobre a igreja, que vai suceder um pouco antes do rapto, é onde você receberá o poder da palavra falada, quando essa pedra de coroa vier e selar, ou completar a pirâmide. Você não vai conseguir chegar a receber essa pedra saltando degraus, deixando partes para trás. Você tem que peregrinar por todas as fases, todas as qualidades, do varão perfeito. Fé, virtude, temperança, conhecimento, você tem que ter todas essas coisas. Porque senão, se tem só fé, veja que a pedra lá em cima não encaixa em cima da base da fé só. Ela vai encaixar somente na última, quando você adquirir o amor fraternal, que é se colocar no lugar do irmão e amar o irmão. Não descobrir a nudez dele, contar os erros dele, mas o colocar diante de Deus. Então, irmãos, concluindo, vamos peregrinar. Vamos peregrinar, vamos caminhar como Abraão, vamos exercitar a nossa fé. Porque o espírito da era de Laodiceia, irmão, é um espírito de comodismo. É um espírito de comodismo. Por isso, Deus nos livre de, quando passar essa pandemia, muitos querer continuar assistindo o culto de casa, porque é mais cômodo, não preciso gastar gasolina, não preciso me aprontar para ir no culto,
deito no sofá e fico mais à vontade, comendo pipoca. É o espírito do comodismo, é o espírito da era de Laodiceia. Mas se você tem o Espírito Santo em teu coração, o profeta disse que uma das provas de ter o Espírito Santo é que você não vê a hora que as portas da igreja se abram para você entrar e ter companheirismo com Deus. Agradecemos a Deus por poder ter a graça de assistir os cultos em casa. Numa necessidade que está havendo, é uma bênção. Mas nada como estar aqui na casa de Deus, tendo companheirismo uns com os outros e companheirismo com Deus em torno da sua palavra. Então vamos, irmãos, não se permita cair no comodismo. Não se permita cruzar os braços e achar que o que tem que vir vai vir para você. Deus vai alcançar segundo o teu querer, segundo o teu esforço. Por isso vamos peregrinar, como Abraão, vamos demarcar limites. Não pare na primeira etapa, justificação. Não pare na segunda etapa, santificação. Vai até o batismo do Espírito Santo. E ali você passa a se nutrir da glória de Shekinah, além do terceiro véu, onde está o lugar santíssimo. Olha como os tipos não falham. Abraão, na sua terceira etapa, nutre-se do próprio El Shaddai e reverdece seu físico, né? Volta a ser jovem. Arão coloca a sua vara dentro do lugar santíssimo e ela, numa noite, reverdece, cria casca, brota folhas, flores e frutos. É isso, irmãos, é o lugar santíssimo que nós precisamos estar. Porque esse terceiro lugar é o que vai rejuvenescer os teus corpos. E se tu partires antes da vinda de Cristo, essa terceira etapa na tua vida é o que vai te levantar dentre os mortos em um corpo já glorificado como o corpo de Cristo. E nós, os que estivermos vivos, seremos levantados. Ou melhor, seremos transformados e subiremos, junto com aqueles que foram levantados da sepultura, a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, a receber o Filho. Assim como Abraão peregrinou até ter o Filho, nós estamos peregrinando. Então eu deixo, irmãos, de uma maneira objetiva e curta, mas medite sobre isso. Medite sobre isso. Exercite. Tenha disciplina. Porque não pense que você vai chegar um dia que você vai querer sentir vontade de ler e vontade de orar. Não, você tem que sacrificar a carne. A carne sempre quer comodismo. Joga um copo d'água fria no rosto, desperta do sono, vamos na igreja. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Feche seus olhos. Precioso Deus e eterno Pai, suas palavras são fiéis e verdadeiras. Sua palavra, Deus, é para nós vida eterna. E o que o Senhor trouxe para nós nesta manhã é um incentivo para que nós nos exercite mais, para que não fiquemos parados, ó Deus, na etapa que chegamos, mas que possamos prosseguir adiante, Pai. Ser pessoas de oração, pessoas de leitura, pessoas que vivem em comunhão contigo, Pai. Que nos dê graça de vencer, Pai, os entretenimentos, as ocupações. Seja conosco, meu Deus. Tu sabes, ó Deus, como o diabo ele tenta impedir esta caminhada, ele tenta impedir teus filhos, Pai, de alcançarem a vitória, mas meu Deus e meu Pai, eu oro
que no nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, e despertar a cada um de nós na hora e no tempo em que estamos vivendo, Pai, aonde o faraó moderno, tem tentado ocupar o tempo das pessoas, de maneira, Pai, que elas não consigam viver, ó Deus, viver o nível de fé, viver aquela vida de dedicação, de zelo. Mas, meu Pai, cuida de nós, nos ajuda. Agradecemos em saber que é a graça que nos dá condição para viver isso, porque se fosse por nós, Pai, nós estaríamos já perdidos, já estaria encerrado a nossa batalha, mas a graça tem nos chamado, meu Deus, e o Senhor dará condição a cada um de nós, desde que nós abramos nossos corações e convidemos a Ti para entrar. Por isso, então, nos ajude, Pai, a nos exercitar a cada dia, a cobrar de nós mesmos a dedicação, a não aceitar, Pai, uma vida monótona, uma vida, Senhor, simplesmente fria e formal. Eu oro pelas famílias, pelos lares que estão assistindo. Envia um reavivamento entre teu povo, Pai, um prazer e um despertamento, e aqueles que já vivem nesse nível de fé, os mantenha e os amplia a cada dia na vida vivida para contigo, Pai. É no nome de Jesus que nós pedimos. Conceda esta graça, conceda esta vitória, Pai, em nossos corações, pois te pedimos. Amém, Jesus.